já de volta com o último bloco. Passa tão rápido, não é verdade? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui ao programa Lições da Bíblia. É sempre bom a gente poder conversar com você todas as semanas com um tema diferente. E nessa temporada estamos estudando sobre a unidade em Cristo, um tema dos mais relevantes do Novo Testamento, como Deus nos vê, como nós podemos ver a Deus, como eu posso ver a Deus e como posso ver o meu próximo. E isso é muito importante nos dias de hoje, tempos pós-modernos em que vivemos, termos uma real compreensão de como Deus vê a unidade, como Deus vê a cada filho dele, a cada pessoa que contribui e ajuda para que o reino de Deus se alastre e cresça até que Jesus volte. O tema dessa semana é bem dentro do livro de Efésios, quando a gente começa a entender o segredo da unidade que é Cristo. Os nossos colegas aqui, os pastores Carlos Campitelli e Felipe Amorim, já estão conversando com a gente já sobre esse ponto há uns bons minutos. E agora, na parte final, nesse último bloco, a gente quer falar um pouco sobre liderança de igreja, ou liderança da igreja, ou a liderança na igreja, né? Não importa aí o que nós vamos colocar na frase, e a unidade. E aqui o ponto principal, Paulo fala em Efésios 4, ele dá muitos conselhos, especialmente aos líderes. A igreja de Efésios estava vivendo, acho que um momento de racha ali, né? Era uma igreja muito boa, muito grande, o evangelho se alastrou por toda aquela cidade, as cidades vizinhas, mas eles estavam vivendo um momento difícil, né? Será que é por isso que Paulo gastou um tempo aqui falando sobre liderança, como devem ser as pessoas, aqueles que lideram o povo de Deus, pastor Carlos? Sim, estamos falando dessa igreja boa, estamos falando de Efésios que tinha uma relevância no início da vida da igreja primitiva, e tanto assim que depois Apocalipse fala, né, dessa igreja com saudade, aquela igreja do amor, aquela igreja especial. Mas agora Paulo vai ir ao ponto, se há uma questão de unidade, precisa começar com a sua liderança. Isso para os tempos antigos e especialmente para nossos tempos, onde a figura da liderança, muitas vezes nos aspectos políticos, nos aspectos da comunidade em geral, tendem a ser meio, vou colocar em tela de juízo, de dúvidas. Então é importantíssimo a questão da unidade, primeiramente no centro da liderança, para, claro, transmitir e liderar a igreja desde essa perspectiva, onde a liderança é uma liderança que conduz, e especialmente nos primeiros pontos, que a igreja era tudo, mas conectada obviamente ao evangelho e a transmitir esse evangelho. Se a igreja era tudo, os líderes então deviam ter essa consciência clara, qual era o papel deles, para que estava a liderança e qual o princípio então da unidade para esses líderes locais. Então agora vai trabalhar a questão dos dons espirituais. Não há diferença de pessoas por funções, mas sim como isso agrega ao corpo de Cristo e como essa liderança é vital para trazer unidade e redundar nos propósitos. Nesse contexto, pastor Felipe, falando agora dos dons espirituais, acho que o propósito claro de Deus em dar os dons é que houvesse um equilíbrio, todos são úteis à causa de Deus, né? Essa questão da utilidade, do serviço, fazer o melhor que você puder dentro do dom do Espírito Santo que você tem. Não havia motivo de ter inveja ou perseguição ou barreira um contra o outro, não é? Essa metáfora que Paulo usa do corpo, ela nos dá uma visão geral desses dons, né? Porque o próprio Paulo fala nas suas cartas assim, se uma parte do corpo diz para a outra que é melhor, e aí começa uma divisão no corpo, como é que esse corpo vai crescer? Então, os dons que o Espírito Santo distribui na igreja, eles tinham esse objetivo de fazer a igreja crescer como um todo. É só a gente observar o nosso corpo. Você já imaginou se por acaso a minha perna cresce mais do que a outra perna? Ou se a minha mão direita
resolve se desenvolver mais do que o outro e achar que é mais importante. O corpo vai ficar uma anomalia, né? Exato. O corpo de Cristo, ele precisa funcionar dessa forma também. Ele precisa crescer junto. Então, quando Deus estabelece, como Paulo falou, o Espírito Santo estabelece alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E essa lista de dons de Paulo não é uma lista exaustiva. Ele lista alguns dons que são necessários para a igreja aqui. O que ele está querendo dizer é que tudo isso é para a edificação da igreja. Então, quando a gente pensa na igreja de hoje, a gente precisa saber que alguns estarão à frente aparecendo, mas tem outros que vão trabalhar nos bastidores. É como um programa de TV. Você tem ali os câmeras que não estão aparecendo, mas eles são essenciais para que esse programa apareça. Você tem pessoas que estão trabalhando que não estão aqui aparecendo agora na TV. Eles gostaram, acho que agora, Pois é, os câmeras da sua fala aí. são gente boa, hein? Mas todos nós temos uma função, e o corpo de Cristo é assim também. Então, a cabeça é a única que tem uma supremacia, porque a cabeça é Cristo. Mas o braço direito, precisa saber que ele é tão importante quanto o pé esquerdo. Exato. E a gente tem que trabalhar na igreja desse jeito. Mas quando começa a ter essa competitividade do braço com outro órgão, eu acho que é aí que entra o problema, né? Porque eu estou competindo, não, porque eu quero ser melhor do que ele. E você começa a matar o próprio corpo, é uma anomalia do corpo, né? Que isso é sério. É uma implosão, né? Porque se um membro do corpo luta contra outro membro do corpo, o corpo se prejudica. E aí, aquele que está querendo ser melhor, ele não está percebendo que o que ele está fazendo é acabar com todo mundo, inclusive com ele mesmo. E é isso que acontece quando a gente briga na igreja. Exatamente. Agora, no meio cristão, tem confusão assim nas igrejas, então, Não, pastor Carlos Existe a luta continua, né? A luta continua. Então, a igreja de Éfeso e a igreja... Ela representa todos nós aqui, né? A minha igreja em Santa Catarina, a igreja na América do Sul, ela é igreja, né? E é formada composta por pessoas, né? Por isso que a Bíblia tem conselhos, né? Porque Deus sabe que a gente precisa desses conselhos para quebrar um pouco do nosso orgulho, das nossas estratégias humanas, né? Deus quer que a gente tenha o rumo certo, por isso que Ele deixou claro na Bíblia a vontade dele expressa para a gente. O papel do líder é um papel essencial, porque a comunidade nunca será melhor do que o seu líder. O líder é o padrão de excelência daquela comunidade. Exato. Então, se o líder ele tem essa visão da unidade, de que ele precisa promover a paz entre todos, então a probabilidade daquela comunidade crescer com aquela visão é muito importante. Então, por isso que Paulo, que está formando uma igreja aqui, que é a igreja de Éfeso, ele dedica um capítulo inteiro para a liderança, porque esse povo vai dar o rumo da comunidade inteira. E aqui vale a pena a gente relembrar aquela frase, né, que o pastor Ayrton Keller, que é o líder para a Igreja Adventista para toda a América do Sul, é o pastor-presidente para a Igreja Adventista para toda a América do Sul, sempre fala nos seus sermões, ele já citou em algum momento e apareceu aqui na Novo Tempo também. Relembre a gente aí, pastor Capitelli, juntos nós somos mais fortes. Unidos, né? Unidos, né? É a palavra, né? Unidos somos mais fortes. Mais fortes. Vamos mais longe, mais rápido. E mais rápido. É isso aí. Então, a igreja local, e você que está me assistindo agora e que frequenta uma congregação cristã, uma igreja, uma comunidade, você precisa entender que você tem que fazer a sua parte lá. Você tem que ser objeto de unidade e não de desunião. Eu estou cansado de ver histórias, desunião por causa da música, quem vai ser o diretor de música, quem não vai, desunião porque o outro cantou e o outro não cantou naquele dia, desunião porque um toca melhor do que o outro, desunião porque um prega melhor do que o outro, desunião porque tal pessoa fala com tais famílias e a outra fala com outras famílias. Gente, isso aí tem que ser jogado fora, isso aí tem que ser rasgado, esse rascunho de projeto de igreja tem que ser jogado no lixo. Pastor. Nós temos aqui um método, tem que trabalhar em cima da unidade. E uma tendência humana que é muito forte nesse momento é alguém que está escutando a gente pensar assim, puxa, bem que o fulano de tal podia estar assistindo esse programa agora. Bem porque que... ele causa muito... Aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a olhar para nós. Exatamente. O que eu posso fazer para que a minha comunidade, a minha igreja seja melhor. Exato. E aí, cada um fazendo a sua parte, o corpo funciona. Exato. Cada órgão, cada parte do corpo fazendo a sua parte, o corpo todo funciona. Exatamente. E a parte difícil é reconhecer que bom que o outro é.
Que bom que ele tem esse dom. É verdade. Que bom que ele tem e eu não tenho também, né? Então é muito difícil para o ser humano reconhecer as coisas boas que os outros fazem, né? Justamente quando Paulo fala para a igreja, para a liderança e quer realmente trazer essa questão da unidade, é porque aí, por que recebem esses dons? Para que recebem esses dons? É para o aperfeiçoamento dos santos e com um propósito, então, né? Que diz para o desempenho do serviço e edificação do corpo. Quando eu entendo a razão de por que eu recebo um dom, e que na verdade não é meu, é dom divino, e a percepção que eu tenho da função desses dons para a liderança da igreja e para a edificação do corpo, então vou conseguir enxergar totalmente distinto a maneira de fazer igreja e a maneira também de tratar o outro. Exato. E me alegrar no bem-sucedido que o outro está sendo Porque na obra do Senhor. Porque a vitória dele é minha também, né? Já que é um Somos corpo. o mesmo corpo, né? Já que é um corpo, exatamente. Mas vocês não acham que, às vezes, essa luta pelo poder humano é o que atrapalha essa visão equilibrada? Não, mas se ele está se destacando mais do que eu, ele vai ter outras oportunidades que eu não vou ter, as coisas assim meio Isso começou longe. doentias, né? Começou longe, pastor Lanza, porque um dia um anjo lá no céu disse assim, isso aí. poxa, esse tal de Jesus Cristo aí, tem o Filho de Deus tem mais privilégio do que eu. Poderia ser eu, né? Poderia ser eu. Eu poderia estar no lugar dele. Exatamente. E aí começa toda essa desgraça do pecado, quando um anjo queria ser mais do que ele foi designado para ser. Por isso que eu acho que o que o pastor Campitelli falou, que é difícil reconhecer já os valores do outro, se torna um exercício importante para a gente. Poxa, que bom que o pastor Carlos Campitelli tem esse dom, né? O dom de lidar com os jovens. Se eu não tenho, ele tem. Que bom que ele tem. Que bom que o pastor Felipe tem. E eu acho que essa coisa recíproca de viver em fraternidade, em amor, em unidade, faz a igreja crescer de forma saudável, né? É corpo, né? A gente não pode tirar a metáfora do corpo da nossa mente. Imagino. Porque aí a mão trabalha pelo bem-estar do pé. Exatamente. Chegamos aqui ao último ponto do nosso manual de estudos, e o último ponto seria os relacionamentos humanos em Cristo. Aqui, Efésios capítulo 5, é importante, né, esse capítulo, ele fala muito aqui sobre essa relação de sujeição e unidade. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, no capítulo 5? Que há uns melhores do que outros e outros se sujeitam a uns. Como é que a gente pode entender esta relação aqui do capítulo 5 de Efésios com o tema da unidade? Eu diria que Paulo aqui ele foi ultra-revolucionário, porque imagina uma sociedade em que a mulher era completamente desprezada, chega um profeta em nome de Deus e diz assim, é todo mundo igual, é mulher e homem igual. Ou então uma sociedade em que o escravo era tratado como objeto, e aí Paulo diz assim, senhores, sujeitem-se aos seus servos e os servos sujeitem-se aos seus senhores. Então, isso era extremamente revolucionário. Há alguns grupos sociais hoje que querem dizer, não, nós estamos na vanguarda, a gente quer ser revolucionário porque a gente quer igualdade entre as pessoas. Não, a Bíblia já dizia isso. É igual. Eles estão atrasados, a Bíblia já é mais moderna. Eles estão pelo menos 2000 anos atrasados, porque a Bíblia já dizia, homens e mulheres, servos e senhores, ricos e pobres, judeus e gentios são todos iguais em Cristo. Isso aí. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Isso aí. Partir do princípio, na verdade, do sermão do monte, da montanha de Jesus, claro que tem a sua base em Cristo. Cristo foi o maior revolucionário e Paulo, como discípulo o apóstolo, discípulo de Jesus, trouxe esses princípios e agora com uma fundamentação também no dia a dia da prática da igreja, né? Ao levar a igualdade, o relacionamento, a supremacia de Cristo na vida das pessoas e claro, também o funcionamento dos dons, que era o que a gente estava conversando há pouco, né? Perfeitamente. Aqui, Paulo faz uma exortação, né, de que nós devemos nos sujeitar uns aos outros também. Além da questão da igualdade, uma questão de sujeição. Como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida, né? Porque aqui diz que essa questão da sujeição está relacionada a enchei-vos do Espírito, que está lá em Efésios 5,18.
Como é que tem essa relação de igualdade e sujeição? Se eu sou igual a você diante de Deus, por que eu tenho que me sujeitar a você e a você? Creio que muito tem a ver com relação ao tipo de responsabilidade que eu tenho com o outro, né? Meu compromisso com o outro. Quando eu tenho meu compromisso com Cristo, eu vou entender que o outro, eu estou para servi-lo, eu estou para auxiliá-lo, estou para cuidar e também ser cuidado, ser auxiliado na caminhada cristã. E o ênfase de Paulo, nós estamos para servir, para amar, para auxiliar. Outra situação complexa, difícil para o ser humano dizer, mas porque você vai mandar em mim? Não é uma questão de mandar, é uma questão de orientar, de ajudar na caminhada cristã. Eu estou mais fraco, você vai me auxiliar. Então, essa sujeição em Cristo tem a ver com juntos na caminhada. Um dia eu posso estar mais débil, você vai me ajudar. E se o Espírito Santo, de fato, atua de maneira plena na nossa vida, nós vamos ter a consciência tranquila de dizer, eu preciso de você, você precisa de mim. E juntos vamos caminhar nessa vida cristã. E perceba como é muito lógico, porque se eu me sujeito a você e você se sujeita a mim, nós estamos nos colocando numa situação de igualdade. Eu sou tão sujeito a você quanto você é sujeito a mim. Eu cuido tanto de você quanto você cuida de mim. Então, Paulo ele estabelece um parâmetro que é muito legal, porque ele diz assim, olha, se todo mundo se sujeitar mutuamente, fica todo mundo no mesmo status. Ou seja, há uma relação de sujeição com igualdade. Aliás, eu vejo quase um sinônimo, porque se há sujeição mútua, está todo mundo no mesmo nível. Que legal. Olha, conceitos importantes que a gente teve aqui no programa de hoje. É muito bom ter ouvido os colegas nessa semana, entendendo um pouco mais sobre o segredo da unidade, mas nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Campitelli, a sua participação, pastor Felipe também. Obrigado. Pela sua participação. Já convido vocês para estarem com a gente na próxima semana e eu tenho certeza que você está gostando aqui da nossa conversa com esses dois líderes de jovens já experientes, com boa informação cristã para você. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê aqui no programa Lições da Bíblia. Vamos ser sempre unidos em Cristo.